A paz do Senhor, amém? Quem aqui está grato pelo que Deus tem feito? E são poucos. Quem aqui está grato por tudo que o Senhor tem feito? A mensagem que eu quero compartilhar com vocês é a satisfação da gratidão. Nós estarmos satisfeitos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. E olha que Deus não tem feito pouco. Deus tem feito muito. Porque só o fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre do Senhor. E nós temos que ser gratos por esse ar que a gente respira. Então, eu queria convidar os amados irmãos a abrir no livro de Filipenses e deixar ele aberto. Nós vamos dar um pequeno passeio, porque essa é uma carta pastoral, né? Uma epístola, mas é uma carta pastoral, a qual Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele se encontrava encarcerado. Foi na segunda viagem dele, mas por incrível que pareça, as outras cartas, Paulo ele está repreendendo, de certa forma, as igrejas, Éfeso, Colossenses, Gálatas. Mas nessa, Paulo ele muda um pouco o foco. Ele fala sobre a alegria que ele sente ao escrever para essa igreja tão amada. E a alegria dele é tanto que a palavra alegria, ela aparece 17 vezes nessa pequena carta, que é uma carta de 4 capítulos, e ele fala muito sobre a alegria. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, e eu gostaria de ler Filipenses 1:4, a gente vai dar um passeio, que diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Às vezes a gente, no dia a dia, coisas acontecem que tentam roubar a nossa alegria, a nossa paz, mas só que quando você serve ao Senhor, essas coisas não podem servir de ferramenta para roubar de você a alegria de servir ao Senhor. Não pode roubar da sua vida a alegria que Deus tem para te dar. Interessante que há um versículo na Bíblia que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. É ela que se torna uma ferramenta para não deixar que a dureza das situações, que coisas que venham tentar te impedir, venham roubar essa alegria. Paulo, ele trata aqui da alegria como parte integrante da nossa salvação. Vocês entenderam? A alegria, ela é a parte integrante da tua salvação. E quantos de nós dizemos que somos salvos, mas não passamos a alegria do Senhor? Porque, entenda bem, quando você levanta a mão, né? Eu aceitei a Jesus, às vezes a gente pensa assim, eu aceitei a Jesus, mas a palavra diz que não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. E isso é algo que, cara, Deus olhou para mim, um ser repugnante, pecador, impuro, e olhou assim, essa daí, quando ela entender quem ela é, meu Deus, o inferno vai ser abalado.
Quando eu me converti, já falei aqui algumas vezes, eu era meia doidinha. E uma das coisas, assim, hoje não me machuca, mas que eu ouvi do meu pai é assim, essa daí não vai ser nada na vida. Olha o que uma criança de 5, 6 anos escuta. Essa daí não vai ser nada. Por que eu estou falando isso? Que talvez se eu, na minha tenra idade, o meu pai olhasse com outros olhos, se ele fosse servo do Senhor. Porque você imagina uma criança de 4, 5 anos, pegar uma caixa de papelão, um carrinho de controle remoto do irmão, desmontar e fazer um robô. Você ia ficar, nossa, ele não sabe fazer nada de bom. Talvez, se eu tivesse recebido o estímulo certo, poderia ter sido uma engenheira, eu poderia ter sido uma astrofísica, poderia ter sido uma química, porque eu adorava misturar os remédios velhos lá de casa. Por um acaso eu pintei um carro, olhei assim, o carro era branco, ficou com teto azul. Uma criança pequena. Por que eu estou falando isso? Porque quando o pai ele tem uma visão, lá na frente, ele fala, pô, se fosse meu pai, ia brigar. Ele ia falar, você pintou o carro, eu vou ter que pagar para consertar o teto desse carro. Mas ele podia ter olhado com outros olhos e falar, meu Deus, eu acho que eu vou começar a comprar um kitzinho de química para ela, para ver no que vai dar. Só que o meu pai não viu isso, mas o pai lá do céu viu. E aquilo que não tinha valor, que era um pedacinho de carvão, né? Um diamante meio bruto, ainda, ele olhou e falou assim, eu vou fazer dela um diamante. Hoje eu tenho uma alegria que nada pode roubar. Porque a minha alegria não está baseada em ter, nem ser. A minha alegria está baseada no preço que foi pago numa cruz. Então, a gente, na nossa caminhada, a gente tem que entender isso. Eu gostaria que colocasse 1 Pedro 1, versículo 3. Se não conseguir, não tem problema não, abra aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor me regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu para você. Continua, Marina. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam ou se alegram, né? Ainda que agora, por um pouco tempo, deve-se ser entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra para Jesus Cristo for revelado. Tá bom até aí? Vocês entenderam? Isso é motivo de alegria, porque eu tenho uma herança que eu não tinha direito de ter, mas porque Ele morreu na cruz, Ele me regenerou, Ele me limpou, Ele ainda me fez habitação do Espírito Santo, para que a gente viesse a alcançar uma promessa
E isso é motivo de você se alegrar. Porque nós não éramos nada e hoje nós somos algo. Eu sou chamada de filha. Eu sou chamada de serva. Eu tenho uma salvação que ninguém pode roubar, nem mesmo eu. Eu posso até tentar, porque se você não sabe, o seu maior inimigo é você. Porque às vezes a gente atrasa aquilo que Deus tem reservado para nós. E quando eu entendo isso, que esse fruto do Espírito Santo está em mim, nada pode me abalar. Nada, porque a alegria do Senhor é a minha força. E essa alegria, ela é algo tão contagiante, ela é algo tão magnífica, que ela gera em nós uma fé que a gente não entende. Eu não entendo. Você consegue entender isso, Wesley? Eu não entendo. Como um ser como eu posso ter uma fé a ponto de eu sentir a presença desse Deus tão maravilhoso? E Deus, ele é tão interessante que Deus, ele ainda fala assim, ó, se vocês soubessem a fé que vocês têm, que é menor que um grãozinho de mostarda, vocês poderiam mandar monte, saia daí e lança-te no mar. Mas às vezes as situações, ela tenta mesmo te roubar isso. Deus tem planos, tem projetos. Você se alegra quando você sabe, porque quando Deus me chamou, eu fiquei muito alegre. Tem muita coisa ainda que não se cumpriu na minha vida, mas eu estou vendo se cumprir agora. Às vezes é necessário você esperar um período de tempo para que você esteja pronta e apto para fazer a obra qual Deus tem na sua vida. E essa satisfação, ela faz com que a gente venha ter esse contato, essa intimidade com Deus. E interessante que isso é tão maravilhoso que não é algo que é só para mim. Não é uma bênção egoísta, é uma bênção que é compartilhada. E com isso, essa gratidão, ela gera em você uma unidade. Que é aquilo que a palavra fala, antes você não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, mas quando você aceita Jesus, você ganha uma família de muitos irmãos. Eu conheço um testemunho de um pastor, ele é até conhecido na rede social, que ele estava contando a história dele, como que a bênção da salvação chegou na família dele. O pai dele, quando tinha 12 anos, o avô dele se suicidou na frente do pai dele. E o pai dele maltratava muito ele. E ele já não tinha mãe, então ficou uma criança de 12 anos sem pai nem mãe. Sendo que Deus tocou no coração de uma família da igreja a adotar esse menino. E quando ele chegou na igreja, ele não entendia por que as pessoas amavam tanto ele. E um dia, Deus falou com ele, eu sou o teu pai e a minha família é muito grande. E você é um dos meus filhos. E esses são os seus irmãos em Cristo. Aí ele pegou, ele ficou tão impactado com aquilo que ele virou para essa família e falou assim: eu poderia ser a pior pessoa da face da terra. Meu pai espancava minha mãe todo dia. E ele se suicidou na minha frente e ele era um alcoólatra. Mas eu quero ser uma pessoa melhor mediante a oportunidade que Deus me deu nessa nova família.
E eu vou mudar a história da minha família. Eu vou ser um pai melhor do que o meu pai. Eu vou ser uma mãe melhor do que a minha mãe. E ele se casou, teve filhos. E ele foi um ótimo pai. Tanto é que ele foi um exemplo, porque o filho dele é pastor, o neto é pastor e o bisneto é seminarista. Ele mudou a história da família dele. Porque o amor de Deus, a unidade que existia naquele lugar, de receber ele, fez com que ele quisesse mudar a história dele. Por que eu estou falando isso? Lá em Salmos, quando fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas se você ler o texto todo, ainda diz assim, é na unidade que eu libero a minha bênção. Quando há unidade do corpo, a bênção do Senhor, ela é liberada. Você está entendendo isso? E em Filipenses 2, no versículo 1 e 2, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Quantos de nós, às vezes, o nosso pastor fala assim, olha, Deus me deu uma visão. Ih, lá vem o pastor. Ih, eu não concordo muito com isso. Querido, onde há divisão, há uma brecha para o inimigo atuar no meio da igreja. E eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi com o meu pastor. Você não concorda com o que ele está falando, não? Graças a Deus, Deus te deu uma boca só. Mas te deu um par de joelho. Dobra o seu joelho, ora e pede para o Senhor te mostrar. Não seja pedra de tropeço na unidade, na liberação da bênção do Senhor. Seja parte, porque se você não for parte, aqueles que tiverem unidade crescem, amadurecem. Deus faz as coisas acontecerem e você fica para trás. Porque você não está com o seu coração na unidade do corpo. Aí você vai virar uma célula cancerígena. Porque o câncer nada mais é uma célula que resolveu lutar contra o corpo. Isso é sério. E às vezes as coisas não acontecem por causa do câncer no meio da igreja. Deus, Ele quer fazer. Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que mudou a história do povo hebreu. Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Porque quando a gente não obedece à palavra, quando a gente não segue a orientação que Ele dá, a gente perece. Quer um exemplo disso? Josué. Deus, quando falou para ele, olha Josué, ser forte e corajoso, mas medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Porque se você meditar na palavra, o que você determinar vai acontecer. Você vai ser bem-sucedido. E nós temos que ser grato a Deus pela unidade do corpo. Temos que ser grato a Deus
pela nossa salvação. Paulo, ele, na época era Saulo, ele achava ser praticante judeu, ele já era salvo porque ele cumpria. Como Januária falou sobre o menino rico, ele era conhecedor. Mas só que ele não entendia que a salvação não é mediante a obra, não é mediante o que você faz, mas é mediante a sua fé. A fé que você deposita no Senhor. Ela é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós conseguimos alcançar os objetivos que Deus tem para nós. Entenda uma coisa, Deus, Ele não nos chamou para ficarmos sentados no banco. Você já parou para pensar nisso? Por que a gente passa tanta luta? Por que a gente passa por um processo? É para que você chegue a uma estatura de maturidade, em que Deus, Ele pode olhar para você e falar assim: olha, Gilda, você está pronta para receber aquilo que eu tenho reservado para você. Mas isso é mediante a fé. Porque a fé que você tem, ela vai gerando em você o desejo de conhecer a cada dia mais a Deus, de você ter mais intimidade com Ele, com o Espírito Santo. E se isso não está acontecendo na sua vida, para, respira, analisa. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque as coisas não estão acontecendo. E Deus, Ele vai falar contigo. E quando você entende essas coisas geram em você humildade. Humildade para servir ao Senhor. Você não faz mediante assim, não, sou eu que faço. Se eu não fizer, as coisas não acontecem. Quanta gente fala isso? Gente, eu já vi pessoas que antes eram líder de um departamento, aí houve uma troca, quero ver se, vou usar só exemplo, tá? Não estou dizendo que foi nesse departamento, não. Quero ver se a pastora Gilda sair, se ela pegou agora o departamento infantil, eu quero ver se vai dar certo. Eu não estou lá, eu quero ver. Já vi gente falar isso. Quero ver se vai para frente esse departamento. Quero ver. E interessante que quando você tem humildade, você está pronto para servir. Certa vez, eu e o Francisco e Nathalie, nós estávamos aqui na igreja, ia ter um encontro, e a gente estava chateado, porque ninguém veio para limpar, ajudar a montar a igreja e tal. E aí, um pastor que veio oferecer um tipo de serviço, ele viu a gente, aí ele virou e falou assim para vocês: você pode me emprestar aquela vassoura ali? Aí Francisco pegou a vassoura, a gente sem entender, deu na mão dele, ele: você está vendo essa vassoura aqui? Não é todo mundo que pode pegar nela, não. Se Deus te escolheu para você fazer algo, faça e faça com excelência. É aquela coisa que, às vezes, a pessoa joga para o lado do dinheiro, mas não é só no dinheiro. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você é fiel naquilo que o Senhor te deu para fazer, lavar um vaso, é servo, é obra. Faça com excelência. Se Deus te deu para você passar paninho na cadeira, faça com excelência. Porque Deus viu em você aptidão para aquilo. E se você for fiel no pouco, Deus, Ele vai te colocar sobre muito.
E isso é motivo de você ser grato, porque não é qualquer um que pode mexer na casa do Senhor. E interessante que em Mateus 5, quando fala do Sermão do Monte, diz assim, ó, no versículo 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Sabe por quê, querido? O soberbo Deus abate. Os humilhados são exaltados. Os soberbos Deus abate. E humildade não é questão de você andar mal vestido, não. Certa vez foi até engraçado, eu e Francisco, a gente estava limpando aqui a igreja, ia ter uma reunião com alguns pastores, aí chegou um irmãozinho, um pastor, com o grupo dele, né? Aí a gente estava arrumando a igreja. Aí ele chegou assim, ô tio Chico, ô tia Cacau, e tal, abraçou a gente. Aí veio o irmãozinho que estava com ele, boa noite, bom dia, presbítero fulano de tal. Aí a gente riu, né? A gente, oi, e tal. Aí a gente pegou, foi tomar banho e se arrumamos. Na hora da reunião, a gente entrou e virou o pastor Paulo. Ah, essa daqui é minha filha do coração, pastora Ana Cláudia, esse daqui é o pastor Francisco. O irmãozinho fez assim, ó, na cadeira, ó. Fiz besteira. Querido, você varrer chão, passar um pano molhado na igreja não te desqualifica. Pelo contrário, te qualifica. E você tem que ser grato, você tem que ter prazer. Não, porque sou eu que, né? Não. Eu costumo dizer para os adolescentes que papel não quer dizer nada. Título não quer dizer nada. Mas a sua conduta e o seu caráter diz tudo. E por último, a obediência na conduta, a gratidão e satisfação. Querido, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul deixou de ser rei porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele quis agradar os homens. Eu prefiro contrariar você do que contrariar o meu Deus. Entre te dizer não e dizer não para Deus, eu prefiro dizer não para você. Lá em casa a gente sempre fala para a Letícia, porque a primeira ovelha que a gente tem, não são vocês não, é a nossa filha. A gente costuma falar para ela, entre você e Deus eu fico com Deus. Entre fazer biquinho para te agradar e agradar a Deus, eu agrado a Deus. Você que fique de biquinho. Ah, tem isso assim, não vou, não fica. É uma escolha sua. Mas também naquele dia vai ser uma escolha sua. Eu nunca vi ninguém sofrer por obedecer. Por mais que você passe por luta, passe por problema, mas se você obedece o Senhor, lá no final, você vai ganhar a sua coroa de glória. E isso Paulo expressou bem em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O nome da nossa igreja é Amai-vos. Alegrem-se no Senhor. Está passando luta? Gente, eu acho meu marido fantástico. Ele pode estar passando a luta que for, mas o sorriso não sai do rosto dele. Ele pode estar chateado quanto for. Se você chegar perto dele, ele... Oi, mamãe, tudo bem? Olha lá, já está rindo. Eu tenho um problema sério. Se eu estiver chateado, você vai olhar para mim e vai ver que eu estou chateado. Se alguém me chatear, aí eu faço dele o para-raio.
né? Eu falo assim, você tem que me ouvir. Você tem que me ouvir. Eu estou com vontade de pegar a Fabinho, arrebentar ele. Socar ele. Calma. Eu falei, não tem calma não. Não manda eu parar não. A vontade que eu estou é pegar, torcer ele. Aí ele, acabou? Eu falei, acabei. Estou calma. Aí encontro com o Fabinho. Oi, meu amor. Porque eu já extravasei o que eu tinha que extravasar. A mesma coisa eu posso discutir com você agora. Passou 5 minutos. Se você vier, tia Cacau, você vai... Vou, meu filho, vou fazer. Mas é porque a alegria do Senhor faz isso. Sabe por quê? Toda vez que alguém faz isso, eu lembro assim, Senhor, quanto trabalho eu te dei, Deus. Né? Você olhava aí de cima, tinha vontade de fazer igual um pastorzinho que a gente conhece nele. Manda raio, manda raio, queima ela. Você acha que Deus às vezes não tem vontade de dar um cascudinho na gente? Tem. Mas Ele nos ama. E Ele não desiste da gente. Seja grato. Seja o que for que você está passando. Sabe a cruz? Deixa lá na cruz. Deixa no pé da cruz. Tudo aquilo que te transforma no agradável. Entrega a Ele. Sabe por quê? O Senhor, Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O seu alívio está no Senhor. A luta está grande aos seus olhos, mas se a gente pudesse ter o olhar de Deus, Deus ele está assim, no fardozinho, segurando para não pesar muito, e falando, solta, deixa eu carregar, vem para mim, vem, descansa em mim. E nós temos que ser alegres, temos que ser gratos, temos que ter a satisfação de servir ao Senhor com alegria. Não deixe o inimigo roubar de você a alegria. Não deixe ele roubar de você tudo aquilo que ele tem reservado para você. Porque se você pudesse ver aquilo que Deus vê, você vai falar, upa, agora eu vou ser obediente, agora eu vou andar na linha. Não, Deus ele não quer marionete. Deus ele sabe tudo, mas Ele quer que você tenha o prazer de fazer a vontade dEle, o prazer de buscar a Ele, o prazer de se alegrar nele e saber que Ele é fiel e justo. E poder falar igual o profeta Jeremias, eis que sei o pensamento que tem a seu respeito, pensamento de paz, não de mal, para te dar o fim que eu desejar. Eis que tenho para revelar para você coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Mas sabe quando que a gente vai ter essa compreensão? Quando nós tivermos intimidade com Deus. Quando nós aprendermos a sermos gratos a Deus. Seja no pouco, seja no muito. Porque Paulo, ele fala isso. Que ele sabia servir ao Senhor, tanto na escassez, como na fartura. Tanto é que no final da vida dele, o que ele disse? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé salvadora. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, mas você tem que querer receber a alegria que Ele tem para você. Eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que tem roubado a tua paz, mas eu sei de uma coisa, Deus, Ele é fiel para te dar vitória, Ele é fiel para fazer coisas grandes na tua vida, Ele é fiel para virar para o inimigo da tua alma e falar, chega! Acabou. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Como foi cantado aqui, Ele é exaltado, existe o rio do Senhor quer fluir, e esse rio, Ele está aqui. Esse rio, Ele está aqui. Queria pedir que vocês se colocassem de pé. Gostaria de pedir aos pastores que pudessem estar aqui na frente. Se você quer que o Senhor renove a sua força, se você quer que o Senhor te encha da alegria dEle, se você tem passado por alguma luta, alguma situação, e queira vir aqui na frente e receber uma oração, saia do seu lugar. Eu gostaria de pedir se tem algum músico aqui que possa pelo menos tocar o violão. Se não tiver também não tem problema não. Eu vou estar orando. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Faça um propósito com o Senhor. Senhor, eu tenho passado luta, mas eu quero experimentar isso hoje. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. E quero dizer, Senhor, que o Senhor, Pai, tenha liberdade, Senhor, de trabalhar em cada coração. Pai, encha, Senhor, o coração, Senhor, do teu povo, da tua paz, da tua alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência, Pai, na vida dos teus filhos. Transforma, Senhor, toda dor em alegria. Transforma, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido deles verem, Senhor, e sentirem a alegria da tua salvação, Pai. Senhor, que todos os intentos do inferno contra a vida dos teus filhos caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós entendemos, Senhor, que a sua alegria é a nossa força. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter aberto mão do seu único filho, Pai, por amor das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter olhado, Senhor, com o teu olhar de misericórdia, Pai, e visto em nós algo de valor. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Não há Deus como tu, Pai. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Oh, Pai. Seus filhinhos estão aqui, Pai. Oh, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o bálsamo regenerador do Teu Espírito Santo. Muda, Senhor, muda a nossa história. Transforma-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que não há Deus como Tu, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, eu também quero aproveitar para colocar, Senhor, a vida dos enfermos, Pai, da nossa igreja nas Tuas mãos. Pai, toma a vida do Divaldinho, toma a vida, Senhor, da tia Elma, Pai.
Toma, Senhor, ó Pai, a vida, Senhor, da tia Marinete, do Clóvis. Pai, em nome de Jesus, da tia Hilda, do tio José, Senhor, que não podem estar aqui. Pai, quero te pedir, Senhor, pela vida da Neia, Senhor, a nossa vizinha, que estava com um problema no ouvido e agora, Pai, ela está numa UTI, com uma infecção, Pai. Ela está entubada, mas o Senhor, Pai, é aquele que pode transformar maldição em bênção. O Senhor é aquele, Pai, que é o médico dos médicos. Então entra, Senhor, com providência, Senhor, daqueles que se encontram enfermos, Pai. E faça, Senhor, o teu milagre, Pai. Oh Deus, toma, Senhor, a vida do nosso pastor, da nossa pastora. Cuida dele, cuida da Sara, do Rafa, da Maitê, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.